Vamos voltar aqui, né, no conceito que a gente estava trabalhando, que é o conceito de conurbação, né? Então, lembrando, conurbação é quando eu tenho o crescimento horizontal de duas ou mais cidades e essas cidades se tocam fisicamente. Você não sabe mais onde é o limite que termina uma cidade e começa a outra. Mas essa questão nem é a mais importante, né? A questão mais importante é que essas cidades começam a ter uma interdependência política, econômica e sociocultural. Você não tem como solucionar problemas de mobilidade urbana, de saneamento básico, né, de segurança, sem se for de uma forma consorciada entre esses municípios. E esse é o grande desafio do planejamento urbano, né? Porque você não tem, né, essa estruturação entre, né, os vários, né, agentes para poder construir uma política pública que seja comum, né? Então, o trânsito de Niterói jamais será resolvido sem que você equacione isso com o Rio de Janeiro e vice-versa, né? Impossível, né? Exatamente. Aliás, a gente só sabe que é Niterói porque tem a porra da Baía de Guanabara no meio. Porque se não existisse, você diria que é a mesma cidade, né? Então, elas estão completamente conurbadas, né? Eu trouxe uma foto aqui que eu acho que isso aqui mostra de maneira bem clara. Eu fiz questão de trazer não uma foto do Rio de Janeiro e São Paulo, mas para mostrar que a conurbação ela acontece entre cidades de qualquer tamanho, tudo bem? Então, do lado de cá é Petrolina em Pernambuco e do lado de cá é Juazeiro na Bahia. O que divide? A porra do Rio. Tudo bem? Ou seja, as cidades estão completamente conurbadas. Se o Rio não existisse ou não colocasse o nome, você diria que é a mesma cidade. Tudo bem? Isso é o processo de conurbação. A grande questão é que a conurbação, ela apresenta um desafio de planejamento público das cidades, né? E isso nos leva àquela questão que eu havia dito, que a gente ia começar logo depois do intervalo, que é o processo de macrocefalia urbana. Então aqui tem um conceito importante para a gente. Macrocefalia urbana, né? Ele é o crescimento caótico, não planejado, desordenado do meio urbano e um processo de hipertrofia do setor terciário, que a gente denomina de terciarização. Então vamos tentar explicar isso aqui para ficar bacana, né? A urbanização do Brasil, ela começa a partir da década de 30. Então a gente falou que na década de 30, 75% da população habitava o campo. Em 2010, 84% habita a cidade. Então o Brasil fez uma das maiores inversões campo-cidade num curto espaço de tempo, de 80 anos. Tudo bem? O grande problema não é só a inversão, a velocidade da inversão. É que ela se fez de maneira não planejada, de maneira caótica, né? Ela se fez, né, portanto, dentro de um modelo que nós denominamos de macrocefalia urbana, que é a ausência de planejamento, de maneira caótica, não planejada, desordenada do meio urbano. E aí, quando você cresce de maneira desordenada, você tem, por exemplo, que no Rio de Janeiro, 1 em cada 3 é morador de favela. Segundo dados do Instituto Pereira Passos. Aliás, fazendo um parêntese aqui rápido, para a gente explicar, porque a galera acha que favela é sinônimo de região pobre. Não é. Tudo bem? Vamos lembrar. Qual é o conceito de favela? Tudo bem? A favela, pessoal que chega atrasado, ajoelha no milho, conta até 1000 de frente para a parede. Então, favela, pessoal, né, é a ocupação irregular de terra devoluta ou terra de terceiros, construção precária,
área de risco, via de regra, encosta e margem de rio e rodovia, e a ausência do Estado. Então vamos caracterizar isso aqui, porque isso é importante, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente quase que associa toda qualquer comunidade pobre com favela. Tudo bem? Na verdade, comunidade pobre é comunidade pobre. Tá? Favela é outra coisa. A favela, primeiro, é a ocupação irregular, ou seja, quando eu não tenho a titularidade da terra, tudo bem? Irregular de terra devoluta. O que é terra devoluta? É terra que pertence ao Estado. Então aqui não importa, né? Se governo federal, governo estadual ou municipal. É a ocupação irregular de terra devoluta ou terra de terceiros. Né? Pode ser propriedade privada, pode ser terras, por exemplo, das Forças Armadas, pode ser eventualmente terra cujo dono não seja conhecido e por aí vai. Então a primeira questão é a ocupação irregular. A pessoa não tem a titularidade da posse daquela terra. Tudo bem? Segundo, a construção precária. Via de regra, você não tem, né, engenheiro civil, engenheiro estrutural e arquiteto. Né? A galera se reúne, normalmente tem sempre alguém da família que tem algum domínio básico, né, de construção civil, e vão bater uma laje. O grande problema é que, sobretudo em área de encosta, tudo bem, esse bater uma laje é um problemão. Aqui no Rio de Janeiro, né, eu não sou do governo municipal, eu sou do estadual, mas a gente identificou, através de um trabalho que foi feito pelo Instituto Pereira Passos, que é da prefeitura, que na Rocinha tinha uma encosta, e a gente imagina, né? Algum tempo atrás, alguém foi lá na beira da encosta e construiu uma casa. O cara aproveitou, na sequência da encosta, aproveitou essa estrutura aqui e construiu outra. O outro veio aqui e construiu outra. O outro veio aqui, no total, 19 construções, seguindo a linha da encosta. Óbvio que essa estrutura aqui não foi preparada para suportar esse peso. Qual é o risco dessa porra? É o fenômeno do escorregamento. Essa porra toda desabar, né? Porque à medida que você chove muito no período do verão, que é quando a gente tem a concentração de chuvas, o solo ele fica muito pesado. Normalmente nas encostas eu tenho o que nós chamamos de rocha matriz embaixo, que é uma rocha impermeável. E você tem uma camada de solo, que a gente chama comumente de terra, que ela pode ter lá, né, alguns metros ou vários metros, não importa. Mas ela está em cima de uma rocha impermeável. Então o que acontece? Quando chove muito, dado a declividade e dado, né, a quantidade de chuva, o solo vai ficando cada vez mais pesado. Num determinado momento ele escorrega, tudo bem? E tudo que está em cima vem para baixo. Né? Não há cálculo estrutural aqui, não há engenheiro civil. Então é uma construção precária. Tudo bem? Chama lá a galera e vamos bater laje. Né? A outra questão é a área de risco. Né? Então você tem área de encosta, margem de rio, aqui sujeito a alagamento, né, inundação, né, e todas as doenças correlacionadas a esse processo, e margem de rodovia. Você pode observar, por exemplo, que ao longo de toda a linha vermelha, de toda a Avenida Brasil, agora no início do arco metropolitano, já começa uma ocupação de rodovia. Qual é o problema? Qualquer acidente de trânsito mais grave, você tem a população imediatamente afetada. Tudo bem? Perfeito? Então, qual é a grande jogada? Isso é uma favela. Mas a grande marca da favela é a ausência do Estado. Repito, a única força que regularmente do Estado, né, adentra a favela, quando muito, é a polícia. Todo bom policial sabe do óbvio. Ele não dá conta daquela realidade extremamente complexa. Tudo bem? Não tem como dar conta. Né? O filme Tropa de Elite, de maneira brilhante, né, ele mostra isso. Né? Você vai lá, entra no confronto, sujeita o policial à morte, mata, prende, e a sementinha do mal está crescendo na hierarquia da criminalidade para ocupar aquele posto que antes era ocupado por aquele que foi preso, foi morto, né, ou qualquer situação semelhante. Então, se você não atacar
a questão estrutural, né, você não soluciona o problema. Oi? Não, mas aí não é a natalidade, porque o que acontece, né? Quando... Isso, não, mas assim, se você melhorar os indicadores socioeconômicos, a natalidade cai naturalmente. Em todos os países do mundo, o melhor, abre aspas, controle de natalidade realizado foi a melhoria das condições de vida. Eu vou fazer uma coisa rápida aqui com a gente. Não precisa dizer. Olha para os seus bisavós, seus avós, seus pais e você. A nossa vida não é top. Porque se fosse top, a gente não estava nessa porra aqui. Né? A gente estava lá no Barra Shopping, curtindo, né? Mas a nossa vida é muito melhor do que os nossos bisavós e nossos avós. Creio eu, espero que seja melhor do que os nossos pais. Né? Se você olhar, a taxa de natalidade veio desabando. Desabando. Por que ela vem desabando? Né? Primeiro, pelo surgimento, uso e massificação dos métodos contraceptivos. Camisinha masculina e feminina, dispositivo intrauterino, pílula anticoncepcional, vasectomia. Os homens têm meio medo da vasectomia, né? Porque vai que o médico tem mal de Parkinson nessa porra, o medo é da porra, né? Trava tudo, né? Então, vasectomia, infelizmente ainda praticado no Brasil, a ligadura da tuba uterina, né? Tem um método natural proposto pela Igreja Católica, né? Que é no período em que a mulher está fértil, né? Você tomar banho frio, né? Que é o método da tabelinha. O problema é que às vezes bate na tabelinha é gol, né? Porque o ciclo, né, fértil da mulher, ele na média de 4 a 7 dias por mês só. Né? Então, nesses dias, você teria que praticar abstinência sexual. Tudo bem? Essa é a ideia fundamental. O problema é que o dia fértil da mulher, às vezes, varia por ciclo, né, de menstruação. Né? Ele não é exato, não é uma conta exata. Né? E, às vezes, bate na tabelinha e é gol. Né? Então, isso é um problema. Mas a grande questão fundamental é que o grande anticoncepcional é a distribuição de renda. Em todos os países que ocorreu a melhor distribuição de renda, a taxa de natalidade desaba. Olha para as nossas famílias. Então o nosso país ainda tem dinheiro. Claro. Mas a questão do nosso país não é populacional, é renda, é distribuição de renda. E aí a grande questão é como é que eu crio mecanismos para poder promover a distribuição de renda. Porque a renda ela pode ser distribuída de várias formas. Existe uma forma direta, por exemplo, Bolsa Família. Há muitas críticas para o Bolsa Família, mas ele é reconhecido pela ONU como o mais bem-sucedido programa de distribuição de renda do mundo. E a pergunta é por quê? Porque é aquilo que o Betinho falava, quem tem fome tem pressa. Não adianta você fazer um projeto que vai montar uma comissão, que vai montar uma subcomissão, para montar um estudo, para montar um parecer, porque o cara morreu. Tudo bem? Você tem fome nessas pessoas. O Brasil voltou para o mapa da fome, tudo bem, entre o governo Temer e Bolsonaro, e voltamos a sair agora. Por que saiu? Né? Em grande parte a Bolsa Família, né? Que garante uma renda mínima de R$600. É a condição de idealidade para o futuro? Não, não é. A condição de idealidade seria que a gente pudesse terminar isso, mas a grande questão eu vou tentar fazer um paralelo para ver se a gente consegue entender. Às vezes a gente tem um embate, porque alguns alunos meus falam assim, a política de cota é uma injustiça. Cota para negros em concurso público e universidade, cota para alunos de escola pública, portadores de necessidades especiais e comunidades, por exemplo, como indígena. Tudo bem? E aí uma vez um aluno falou assim, professor, mas o ideal seria que a gente tivesse uma educação que permitisse que o aluno da escola pública competisse em igualdade de condições com o aluno de uma escola privada. Concordo em gênero, número e grau. O problema é que eu digo o que para a geração que está no ensino médio? Olha, filho, a gente está montando um projeto que daqui a mais ou menos 20 ou 30 anos, a educação pública vai ser igual à privada e você vai ter... Não tem como. Você percebe? Além disso, né, como é que eu viro para o meu irmão negro e digo para ele assim, olha só, algum dia o Brasil vai tomar vergonha na puta da cara e vai aprender a não ser um país racista. Você entende? Não tem como, entendeu? Então, abre aspas para o que eu vou falar, né? É uma necessidade diante da desigualdade. Ela me prejudica? Claro que sim. Eu sou branco.
mas ela é necessária. O meu irmão negro tem que ter oportunidade. E aí vem o argumento que às vezes a galera utiliza, tipo assim, mas o aluno que entra pela cota na universidade, ele tem um rendimento menor do que o aluno que entrou pelo vestibular. Isso é verdadeiro no início da faculdade. A UERJ mensurou isso num trabalho acadêmico brilhante. Mas no final o resultado é igual. Porque esse aluno que entra pela cota, ele sabe que ali é a oportunidade de mobilidade social. É a hora de sentar o pau. Vou além. Né? Sabe quantos generais negros já teve no alto comando do Exército Brasileiro? Nenhum. Quantos ministros do Supremo Tribunal Federal foram negros? Um. Os negros e seus descendentes são 53% da população brasileira. Quantos presidentes negros na nossa história? Nenhum. Quantos governadores do estado do Rio de Janeiro negros? A Benedita da Silva. Um. As mulheres são 51% da população brasileira. Quantas ministras do Supremo Tribunal Federal? Uma. Você entende? Se você não tiver uma política afirmativa, a galera não chega. E aí o que a UERJ percebeu? Que o final, os alunos se formam basicamente com o mesmo coeficiente de rendimento. O que mostra que aquele aluno que entra com defasagem, ele ao longo do curso ele vai correr atrás para poder conseguir se formar. A priori eu concordo, mas qual é o problema, né? Eu faço assim, uma cota social, ok, mas é preciso a gente reconhecer que a nossa sociedade ela é altamente discriminatória para com os negros, como é para os portadores de necessidades especiais. Se eu não criar a cota, qual é a empresa que contrata o portador de necessidade especial? Percebe? Então, tipo assim, embora eu vá te dizer, a condição de idealidade talvez não fosse essa. A condição de idealidade é eu tratar o meu irmão negro como um ser humano como outro qualquer, como eu. Pelo amor de Deus, não tem o menor cabimento em século XXI que eu discrimine uma pessoa pela sua orientação sexual, pela cor da sua pele ou pelo seu gênero. Eu vou discriminar você porque você é mulher? Você é o sexo frágil? Então, tipo assim, não tem cabimento mais isso, entendeu? Então, tipo assim, é necessário. É uma condição que eu gostaria de superar? Óbvio que sim. Mas aí eu teria que dar oportunidade igual. Mas a oportunidade não é igual. O ponto de partida é desigual. O ponto de partida é desigual. Eu vou te citar uma, né? Eu me formei na UFRJ, tá? Da minha turma da UFRJ, já faz muito tempo, né? Não fica olhando assim pra mim, eu não sou velho, tá? Né? Eu vi essa porra no YouTube. Na minha turma tinha 2 negros. De 40. Pelo amor de Deus. Percebe? Pelo amor de Deus. Eu preciso trazer esse cara para cá. Né? Porque a possibilidade do nível superior e do concurso é mobilidade social. É mobilidade social. Se eu não criar isso... Aí, mas o ponto de partida ele é muito desigual, porque eu tenho um aluno de escola pública, que eu tenho negro e tenho branco, claro. Mas entre os negros e brancos da escola pública, ainda há uma desigualdade entre eles. Percebe? O aluno é da escola pública, né? Mas o negro ele é discriminado racialmente no Brasil. O brasileiro gosta de dizer, de maneira geral, é até interessante, o IBGE, eu gosto muito, porque o IBGE ele quantifica, né? Então ele perguntou assim, existe racismo no Brasil? 83% dos brasileiros disseram sim. Você é racista? 78% disse não. Porra, a conta não bate. Sacou? A conta não bate. Se o teu amigo negro vira pra você e fala assim, você é racista? Eu, porra! Porra! Porra, eu tenho até amigo negro. Você entende? Agora, o primeiro impropério no trânsito é racial. No futebol. Entendeu? Então, assim, é uma condição que a gente vai aprender, espero eu, superar, porque às vezes, eu escutei uma vez uma pessoa falar assim, mas a nossa tradição cultural é assim. Porque ela é assim não significa dizer que ela é justa, correta ou ética. Exatamente. Se ela é assim e ela é injusta, eu preciso, doravante esse momento, aprender que os seres humanos merecem ser respeitados independente de qualquer coisa.
do seu gênero, da sua orientação sexual, né, da cor da sua pele, da sua origem, né? Porque senão a gente continua chamando nordestino no Rio de Janeiro de Paraíba. Sacou? Então é preciso que tome-se um fim. Mas voltando para cá, a construção aqui é uma construção precária, em área de risco, em costa, margem de rio e rodovia, e a ausência do Estado. O Estado, ele atua de maneira assimétrica pelo espaço geográfico. Vamos dar um exemplo clássico. A gente sai daqui agora, vamos lá para Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon. O que tu vai encontrar? Poda de árvore, quadra poliesportiva, guarda municipal, sinalização horizontal e vertical, iluminação, posto do corpo de bombeiro, polícia militar, asfaltamento. Você vai encontrar tudo funcionando. Sai de lá e vai para Vila Cruzeiro. Vou mais além. E eu não estou falando com prejuízo da Vila Cruzeiro, não. Não é isso que eu estou dizendo. Sai de lá e vai para Pavuna. Você entende, cara? Mas por que o cidadão da Pavuna não tem o atendimento do cidadão de Ipanema? Aí a galera fala assim, não, porque a área da Zona Sul do Rio de Janeiro é uma área turística, eu tenho que conservar. Eu não estou discutindo a conservação da Zona Sul. Eu estou me perguntando por que o cidadão da Pavuna, que paga os seus impostos, que é cidadão como outro qualquer, ele não tem esse atendimento que Ipanema tem. Que é o básico. Por que ele não tem? Por uma coisa muito simples. Ele é pobre. Quem mora nessa região é preto, é descendente de preto, é pobre, é favelado. É por isso que ele não tem. O Estado, ele atua de maneira assimétrica pelo espaço geográfico. Resultado, o que mais marca a favela é a ausência do Estado. Tudo bem? Esse é o ponto. Então, o que eu tenho na macrocefalia urbana? Um crescimento caótico, não planejado, desordenado do meio urbano, com uma hipertrofia do setor terciário. A hipertrofia é quando a gente vai para a academia, né? Puxa ferro para ficar com músculo grande. Então é um super crescimento do setor terciário, comércio e serviços, que a gente chama de terciarização. Cuidado para não confundir terceirização com terciarização. Terceirização é quando eu contrato uma outra empresa ou outrem para fazer parte do processo produtivo. Então o Bradesco terceiriza, né? Segurança, limpeza e manutenção. Isso é terceirizar. Terciarização é o crescimento do setor terciário, comércio e serviços. E o problema é que esse comércio e serviços aqui são atividades, com todo o respeito do mundo, que precisa ser tomado sempre a toda pessoa que é trabalhadora, mas trabalhos de baixo nível de qualificação e produtividade. Resultado, a população tem os piores salários com os piores empregos. Hoje a gente fala de um termo, a uberização. E aí, com todo respeito ao Uber, porque o Uber é o orgasmo do empresário. Por que é o orgasmo do empresário? Eu não assino a tua carteira, eu não pago 13º, eu não pago final de semana remunerado, eu não te pago férias, eu não te pago abono de mais 1/3, eu não te pago fundo de garantia por tempo de serviço, a multa, né, em caso de demissão injustificada, tudo bem? Você vai ter acesso ao sistema previdenciário se você pagar, se você não pagar, foda-se. E você ganha de acordo com o que você trabalha, com o teu instrumento de trabalho, que é o teu carro. E eu só ofereço a plataforma. Porra, mas é uma oportunidade para o trabalhador ter algum tipo de renda principal ou complementar. Claro que é, óbvio que é. Mas observe que isso é o orgasmo do empresário. Eu não estou demonizando o empresário. É só para você entender a lógica. É o motoboy. Se ele caísse espatifado... Que triste, né? Quem é próximo aí na fila aí para poder pegar o motoboy? O detalhe é que o governo federal propôs uma regulamentação das plataformas e os motoboys foram contra. Porque, tipo assim, entendeu? É o porco dizendo que ele quer virar banha. A galera perdeu a capacidade de pensar. Você não está entendendo. Tudo que a plataforma quer é manter o sistema atual. Você não tem vínculo nenhum comigo. Se você trabalhou, beleza. Não trabalhou, foda-se. Não é teu. O problema é teu, porra. O problema é teu. Ou o Estado tem que assumir. O que é pior.
Porque para pensar, se o cara sofre um acidente e vai ser tratado no sistema público, a sociedade inteira está pagando o tratamento dele e ele não está contribuindo porque ele é pobre e a empresa que poderia estar contribuindo para a Previdência não está pagando. Você vai encontrar um ou outro que vai ser empreendedor? Claro que vai. Durante a pandemia lá, minha vizinha, coitada, né? O marido dela perdeu o emprego no meio da pandemia. Ela, professora, né, de rede pública, com salário extremamente baixo, começou a fazer bolo para poder tentar manter a família. Ela é empreendedora. Porra, não fode. Ela tá tentando sobreviver, cara. Era vender bolo ali, empadão, para poder, sabe, meu marido tá desempregado, eu preciso arranjar dinheiro de algum lugar, porque só o salário que eu tenho como professora não dá. Entende? Bom, voltando para cá. Tudo bem até aqui? O grande problema é que quando eu crio essa macrocefalia urbana, posso apagar aqui? A gente acaba criando um outro fenômeno que a gente chama de segregação socioespacial. Então, vamos colocá-la aqui. A gente tem um fenômeno que a gente chama de segregação socioespacial. Então, de um lado, né, eu tenho uma população autossegregada que está lá no condomínio fechado. E do outro lado, eu tenho a população segregada. Basicamente, em virtude da sua renda, tudo bem? E aqui, basicamente, na área de favela e periferia. Eu quero só que a gente rompa a ideia de que favela e periferia tem uma conotação negativa, né? Porque, assim, a população, 95% dos moradores de favela não tem antecedente criminal. A galera mora ali porque não tem alternativa, porra, né? Você acha que eu não gostaria de morar de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas num triplex? Né? Exatamente, você não tem opção. Né? Então, o que acontece? Essa macrocefalia, ela criou um fenômeno da segregação socioespacial. A palavra segregação significa separação. E é por isso que a gente fala hoje na chamada cidade bipartida. Eu tenho uma cidade autossegregada no condomínio fechado, tudo bem? E aí o condomínio fechado, em algumas localidades, virou uma mini cidade. Eu dava aula, né, numa faculdade na Barra da Tijuca que funciona dentro de um condomínio. Ela tem saída para a Avenida das Américas, mas assim, os fundos da universidade é dentro do condomínio. Tanto que tinha aluno do condomínio, né? Tudo bem? Tem cidades, tem condomínios em São Paulo que tem tudo, né? Quadra de tênis, né? Poliesportiva, pequenos armazéns, né? Então, essa galera aqui é uma galera que se autossegrega porque não quer participar do nível de violência da cidade, do trânsito caótico, né? Só que a imensa maioria da população é segregada em função da sua condição de renda na favela e na periferia. E aí a favela e a periferia é marcada pela assimetria da atuação do Estado. O Estado não atua com a mesma intensidade. Tudo bem? E aí a gente tem uma urbanização macrocéfala, né? Crescimento caótico, não planejado, desordenado. Essas mulheres tocando zap-zap, ó. Deixa eu olhar. Então, tudo bem até aqui, pessoal? Bacana? Posso apagar? Beleza? Então vamos que vamos. Legal. Pessoal, se a gente entendeu isso aqui, né? A gente precisa entender agora um conceito, né, que é o conceito de metrópole, né? Metrópole, né, é uma cidade grande, densamente povoada,
Mas a grande característica da metrópole é que ela polariza as cidades do seu entorno. Vamos lá, Rio de Janeiro, né? Tratamento médico de alta complexidade, Rio de Janeiro. As universidades públicas, via de regra, Rio de Janeiro, né? Emprego e renda, Rio de Janeiro. Shopping center, comércio com maior variedade de bens e serviços, Rio de Janeiro. Qual é o resultado? A cidade do Rio de Janeiro polariza todas as cidades do seu entorno. Então ela cria o quê? Né? Uma metrópole. A cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes. Aqui é um detalhe bem interessante no Rio de Janeiro, né? No estado. O estado do Rio de Janeiro hoje tem mais ou menos 18 milhões de habitantes. 6 milhões só na capital. Se eu juntar capital e Baixada Fluminense, 12 milhões. Quer dizer, 2/3 da população do Rio de Janeiro estão ou na capital ou nas cidades do entorno, incluindo Nova Iguaçu. O restante do estado, tudo bem, incluindo Norte, Noroeste, Fluminense, né, a região serrana, no total tem 6 milhões. Então, 2/3 da população estão na região metropolitana. Densidade populacional, centro de atividade econômica, é a parte de infraestrutura mais desenvolvida, diversidade cultural e influência política. Ninguém se elege governador do estado se não passar por uma boa votação, pode até não ser a melhor, mas uma boa votação, pela cidade do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Por isso que a articulação política com políticos da Baixada é fundamental. Se você não tiver uma boa articulação, né, com a galera que comanda Caxias, por exemplo, né, Nova Iguaçu, né, Belfor Roxo e Companhia Limitada, dificilmente você consegue se eleger. Tudo bem? Porque o interior do estado não tem força política, numérica, para poder eleger essa galera. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? A gente tem uma hierarquia, né, de cidades. Então, eu vou colocar aqui uma hierarquia antiga e depois a gente coloca a nova. Tudo bem? Hierarquia antiga. Ela era verticalizada. Então, o que eu tenho, né? O que nós chamamos de metrópole nacional. Logo após a metrópole regional. Abaixo, o centro regional. A cidade local. E a vila. Então vamos tentar entender isso aqui. Quando a gente olha da década de 1930 até a década de 1980, o Brasil tinha uma hierarquia urbana. Sempre que eu falo de hierarquia, eu estou falando de grau de importância. Tá? Então, na cabeça, eu tinha a metrópole nacional. A metrópole nacional é aquela que tem uma importância política, econômica, sociocultural para o país inteiro. Mas a grande característica hoje que a gente utiliza para diferenciar as cidades é a capacidade e a diversidade de ofertar bens e serviços. Rio de Janeiro e São Paulo mais do que o Rio de Janeiro, porque São Paulo tem mais do que o dobro da população do Rio de Janeiro, é tida como uma cidade que não para. Eu conto sempre uma história bem interessante, né? Porque eu dou aula no centro do Rio de Janeiro e quando eu termino de dar aula 10 horas da noite, o que tem aberto? McDonald's, bar sujo, né, para tomar cachaça. No centro. Oi? Tem. Ovo colorido, chouriço, né, na gordura, uma delícia pro fígado, né? Essa porra tá ali há 4 meses já. E aí o que acontece, né? Uma vez eu fui dar aula em São Paulo e eu terminei a aula, era 10h30 da noite, né? Com uma fome da porra. E aí eu fiquei pensando assim, cara, e agora para encontrar um lugar para comer? E aí eu perguntei ao porteiro do prédio, né? Porque eu estava me dirigindo pro meu hotel, eu perguntei pro porteiro do prédio, cara, onde eu encontro lugar para comer? Em qualquer lugar, professor, só tá na Paulista, tá tudo aberto. Padaria, 11 horas da noite aberta. Cara, a quantidade, eu nunca vi tanto pão na minha vida, diferente. Pizza, parecia que era dia, a galera tipo assim, comprando, comendo, sabe? O mundo acontecendo. Isso você não vai encontrar, por exemplo, nem no Rio de Janeiro. Agora,
No Rio de Janeiro, você tem uma produção e uma diversidade de bens e serviços que você não encontra em Nova Iguaçu. Mas Nova Iguaçu tem uma variedade muito maior do que você vai encontrar em Petrópolis. Petrópolis, uma variedade muito maior do que você vai encontrar em Areal. Areal tem um shopping, que é uma galeria com 4 lojas. Uma delas vende pastel de vento com caldo de cana. O outro é autopeça. O outro é roupa... Você percebe? A variedade e a diversidade de bens e serviços ela vai diminuindo. E esse é um elemento fundamental, né? Então, metrópole nacional, por exemplo, né? Eu teria o Rio de Janeiro e São Paulo. Metrópole regional é aquela que tem uma importância fundamental na sua macro-região, mas não a nível nacional. Exemplo, né? Curitiba, tudo bem? Ou Porto Alegre, na região sul, ou ainda Cuiabá, na região centro-oeste. Tudo bem? Perfeito? O que é o centro regional, né? É uma cidade que tem uma importância normalmente dentro de um estado. Aqui no estado do Rio de Janeiro, né, pouca gente sabe disso, mas a cidade mais importante, fora a cidade do Rio de Janeiro, é Duque de Caxias. 900 mil habitantes, é a segunda maior cidade do estado, com uma forte diversidade de produção industrial, né, e por aí vai. Saiu do centro regional, que poderia ser em São Paulo, São José dos Campos, em São Paulo, eu tenho uma cidade local, Petrópolis. Petrópolis influencia o quê? Região serrana. Tudo bem? Agora, se eu for para Areal, com todo respeito a Areal, se ela deixar de existir, nem os moradores percebem. Ô, porra, estava aqui a cidade ontem. Entende? Ela é uma cidade, né? Mas se comporta como uma vila. Não tem importância, com todo respeito. Tá? Sempre. Percebe? Isso era hierarquizado. Dessa forma, de maneira vertical. Só que qual é a grande questão, né? A grande questão é que, sobretudo a partir da década de 1980, e aí a começar pela década de 1990 até 2025, tudo bem? Eu tenho um avanço absurdo, né, das tecnologias da informação e da comunicação e de meios de transporte que permitem um fenômeno que nós chamamos de encurtamento da distância pelo tempo. Porra, falei bonito, né? É pra você ficar guardando isso em casa para falar pro teu marido lá. Sabe o que é encurtamento da distância pelo tempo? Aí ele, não, então senta nessa porra aí que eu vou explicar. Né? Então, o que é o encurtamento da distância pelo tempo? Pedro Álvares Cabral deve ter demorado 3 meses para chegar ao Brasil. Hoje, saindo do aeroporto Tom Jobim, em 9 horas você está em Lisboa. A distância física é a mesma, mas o meio de transporte encurtou esse trajeto para 9 horas. Na década de 50, você mandava uma carta para o Japão e ela demorava até 3 meses para chegar. O WhatsApp, o e-mail, segundos. Por isso que a Nike é uma fabricante norte-americana de tênis que não tem mais fábrica nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos fica o desenvolvimento do produto, o design, a logística, o marketing, o financeiro. A produção, não, pode essa porra pro chinês fazer. Mas eu preciso ir até a China, não precisa porra nenhuma, videoconferência. Eu posso, inclusive, conectar todas as câmeras da fábrica e monitorar ela dos Estados Unidos. Qual é o problema? Acesso remoto. Tudo bem? Beleza? Eu devo estar há algum tempo, mais para frente um pouquinho, encaminhando meu doutorado. E aí eu estava perguntando, porque eu devo fazer fora do país, e aí eu perguntei à minha diretora de um curso que eu trabalho, se haveria algum problema para ela. Ela, nenhum. Porque fora a aula presencial, que para mim é muito pouco, né? Nos dias de hoje, o lugar onde você vai gravar a aula, pouco importa. Zero problema. Zero. Ela falou assim, a gente tem um colega nosso aqui de direito que está fazendo um doutorado dele na Bélgica, grava as aulas e manda para lá. É como se ele estivesse aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, mandando a aula. Faz aula ao vivo, tem a diferença de fuso horário, mas qual é o problema?
zero problema. Né? Isso a tecnologia da informação e da comunicação permitiu, o encurtamento dessa distância. Tudo bem? O meio de transporte também. Então, o que acontece? A partir dos anos 90, o Brasil começou a ter uma hierarquia urbana horizontalizada. E aí, o que eu tenho? Eu tenho agora a metrópole, né, nacional, que passou a se comunicar diretamente, né, com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local e até com a vila. E, obviamente, estas entre si. Eu cito sempre um exemplo bem bacaninha, né? A cidade, minha avó faleceu tem 2 anos, mas a cidade da minha avó é uma cidadezinha pequenininha lá de Minas, né? 2.000 e poucos habitantes. Tem mais gente aqui no calçadão de Nova Iguaçu do que lá, né? E lá, 20 anos atrás, ainda tinha televisão na praça. A galera se reunia na praça para ver novela, para conversar, para bater papo e tal, né? Hoje não, hoje já tá moderno, já tem internet banda larga 15 mega, porra, agora bombou, né? Então, o que acontece, né? Eu adorava ir para lá, adoro, e eu gosto muito de ler, adoro ler, e eu tinha esquecido meus livros em casa, e tu fica um tempo sem fazer porra nenhuma, é ótimo, né? Depois de um certo tempo sem fazer porra nenhuma, começa a incomodar, né? E aí eu entrei na Amazon, encomendei o livro, 5 dias chegou lá. Isso era impensável, né? Há 15, 10, 20 anos atrás. Quando eu comecei, porque lá, tipo assim, aí também você tem que ver o seguinte, né, meu filho? Lá a cidade é desse tamanho, né? Ela vai para Juiz de Fora vai para Cataguases, de Cataguases vai para não sei aonde, até chegar lá, filho, né? Jesus voltou na Terra. Então, o que acontece, né? Eu, quando comecei a dar aula para concurso público em 2007, eu comecei na academia do concurso público, a gente tinha turma de PRF com 350 alunos em sala de aula. Eu entrava na sala passando com a bunda na cara dos alunos, né, até chegar, né, lá na coisa. E aí, assim, você sair para ir no banheiro era um suplício, né? Porque você tinha que passar por todo mundo e voltar, né? Hoje, olha a quantidade de alunos que nós temos aqui. Mas você tem menos alunos estudando? Não, você tem mais alunos estudando. Exatamente. Hoje, 95% das aulas que eu dou é online. Então, antes da pandemia, eu já tinha feito meu estúdio em casa, que eu dou aula para um curso, né, que é de Curitiba, e eu descia, né, eu moro em Petrópolis, eu descia de Petrópolis até a Barra da Tijuca só para poder gravar, então eu gastava mais tempo no deslocamento que tempo em estúdio. Então eu fiz o estúdio em casa, e aí veio a pandemia. Cara, hoje, os cursos praticamente não tem estúdio nenhum. Todos os professores gravam de casa. Tem um outro estúdio para fazer alguma atividade principal, mas todo mundo online. Até a aula que eu dou na faculdade não dou mais na presencial. Só no EAD. Então, o que acontece? A verticalização. Né? A vila, a cidadezinha lá da minha avó, eu compro na Amazon. E aí, claro, né, demora 5 dias, né? Porque daí vai para Cataguases, vai para Juiz de Fora, vai para não sei aonde, Paraguai, Argentina, Nova York, Miami, França, Paris, chega lá. Né? E aí, 5 dias o livro tava lá, porra, show. No passado, esquece. Lá não tem agência bancária. Lá tem uma lotérica. Só. E um mercadinho, que é o do Tião Capeta, né? Que vende azulejo, cimento, carne, né? Tudo. Não, é só cavalo que bate, quebra dente. Tudo bem? Dúvidas aqui? Posso apagar? Em tese, sim, mas a grande questão é que a vila, ela não sobrevive no cenário atual sem o fundo de participação dos municípios. O Brasil tem hoje mais de 5.500 municípios. A maioria deles, 2/3, tem menos de 20 mil habitantes. A cidadezinha lá da minha avó, por exemplo, ela tem uma escola, que funciona todos os segmentos, né, desde creche até ensino médio à noite, porque não tem vaga durante o dia, né? Então, desde creche até o ensino médio. E ela tem um posto de saúde, que funciona das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Pô, mas eu passei mal às 5, foda-se.
né? Vai para a próxima cidade, porque não tem mais médico na porra da cidade. Mas ela tenta oferecer o mínimo, mas ela não muda, né? Porque ela não tem arrecadação. É uma cidade muito pobre que vive do fundo de participação do município. E aí isso gera um problemão, porque você está dividindo uma receita com um município que não poderia ser município. Porque uma grande parcela, né, da receita da cidade é gasta, né, com prefeito, vice-prefeito, vereador, assessores e secretários. O dinheiro que sobra para a cidade é muito pouco. Ela não tem arrecadação de IPTU, não tem arrecadação de IPVA, porque 50% do IPVA vai para o município. Mas quantas pessoas no município têm carro? Sacou? É muito pouco em termos anuais. Não. A Vila, isso, é uma cidade pequena, é uma cidade empobrecida, né? Que às vezes carece de todos os problemas, né? Tudo bem? Beleza? Uhum. Isso. Nada, exatamente. É duro, né? Então, metrópole nacional, metrópole regional, botei aqui. O que é metrópole global, professor, né? É uma cidade que ultrapassa a área de influência de um país e passa a ser uma influência internacional. No Brasil, nós só temos uma, que é São Paulo, que é uma metrópole nacional e global. Mas no mundo eu tenho Nova York, eu tenho Paris, eu tenho Tóquio, eu tenho Nova Delhi na Índia, né? Eu tenho Xangai na China, são todas cidades globais. Tudo bem? Beleza? Posso trocar aqui? Região metropolitana a gente falou, tudo bem? E aí a gente precisa entender a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Formado por todas as cidades no entorno da metrópole. Desde Itaguaí, Seropédica, Queimado, Japeri, Paracambi, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Meriti, Caxias, Bagé, Petrópolis, lembrando Petrópolis, região metropolitana, sob o ponto de vista administrativo, Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, Maricá, Niterói e São Gonçalo. Todo mundo polarizado pela cidade do Rio de Janeiro. É, filho. Tem uma placa assim, fim do mundo, Tanguá, né, 200 quilômetros, né? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Então, né, agora a gente precisa entender um conceito importante, que é o conceito de megalópole, tudo bem? Então vamos lá, puxar o quadro em branco aqui. Qual é o conceito de megalópole? É quando eu tenho a conurbação de duas ou mais metrópoles nacionais. Lembra que a gente falou que a conurbação é o encontro horizontal de duas ou mais cidades com interdependência política, econômica e sociocultural, beleza? Então a conurbação ela pode acontecer entre cidades de qualquer tamanho. Mas, quando essa conurbação acontece entre duas ou mais metrópoles nacionais, eu tenho uma megalópole. Aí há uma discussão, né? Alguns colegas geógrafos dizem que o Brasil já tem a primeira megalópole, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, que ao longo da Dutra, passando por Nova Iguaçu, vai em direção à região metropolitana de São Paulo. Já a região metropolitana de São Paulo avança em direção à região metropolitana do Rio de Janeiro. Como as duas são metrópoles nacionais, eu teria a primeira megalópole brasileira. Eu prefiro que o Brasil tenha uma megalópole em formação, né? Porque as duas regiões metropolitanas ainda não se conurbaram. Se não me falha a memória, a última cidade do estado do Rio de Janeiro ao longo da Dutra é Resende. E a primeira cidade de São Paulo, se não me falha a memória, é Cruzeiro. Que luz, antes. Então, a imagem aqui talvez ajude a gente, ó, né? Eu tenho, né, do Rio de Janeiro passando Resende a última. Não sei se Queluz vem antes de Cruzeiro, mas Cruzeiro seria a primeira de São Paulo. Então, o que eu tenho nessa área? A formação da primeira grande megalópole brasileira. No Brasil, essa é a primeira, tá? Mas nos Estados Unidos você tem algumas famosas. Você tem uma chamada Bosch Wash,
que liga Boston a Washington. Você tem uma outra chamada Shipits, que é Chicago até Pittsburgh, também é uma grande. No Japão tem uma porrada. Se você sair, né, 100 quilômetros a partir de Tóquio em qualquer direção, tudo bem? Você vai achar que está na mesma cidade, na realidade você já passou por várias, tudo bem? É o processo de conurbação entre metrópoles nacionais, tudo bem? Beleza? Tanto que no Japão, em Tóquio, tem o famoso Hotel Cápsula, né? Já ouviram falar, né? Nas estações de Tóquio, como o metro quadrado em Tóquio, né, ele é muito caro e os trabalhadores, eles às vezes têm que se deslocar, né, para a cidade de origem, ele dorme durante a semana no Hotel Cápsula. Então você tem um prédio, né, e dentro de uma sala, por exemplo, como essa, você tem vários, abre aspas, que eu vou falar, tá? Caixões de fibra, um empilhado em cima do outro, tem uma escada na lateral. Dentro desse caixão de fibra, né, você encontra colchão, travesseiro, rádio, televisão, ar-condicionado, ar quente, você fecha ele tem um sistema de ar, né? Você fecha ele e passa a noite ali, fecha a cortininha. É uma cápsula mesmo, né? Procura na internet, vale a pena, né? Tal, né? Lembrando que a cápsula, a priori, ela é individual. Para não chacoalhar, tudo bem? E não aconteceu, né, qualquer tipo de problema, né? Porque... E não pode pensar em nada, né? É só dormir, né? Vamos ver Animal Planet, né? Não vem com essa porra, né, de ex-hot, não. Então vamos lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Bacana? Então vamos lá. O que é a rede urbana? Tudo bem? Vamos explicar isso aqui. Posso apagar, Megalópole? Então vamos que vamos, né? Daqui a pouco a gente vai dar café, tá? Então olha para cá. A gente tem algo que a gente chama de rede urbana, né? A rede urbana, na verdade, é quando eu tenho a interligação entre cidades através de uma rede de fluxos. Tudo bem? Essa rede de fluxos pode ser de fluxo material, então são pessoas que estão se deslocando pelo espaço geográfico, tudo bem? Exemplo, eu moro em Nova Iguaçu, trabalho no Rio de Janeiro, então você tem um fluxo diário, né, de pessoas se deslocando pelo espaço geográfico, como eu tenho lá um fluxo de bens. Então, por exemplo, aqui em Duque de Caxias, se não me falha a memória, tem o centro de distribuição da Casas Bahia. Dali distribuem-se produtos, né, para praticamente todo o estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, na entrada de Juiz de Fora fica o centro de distribuição da Natura. Então, você tem um fluxo de bens que está se deslocando pelo espaço geográfico. Então, uma rede urbana é formada por uma rede de fluxos de pessoas e bens, mas é também formada por uma rede de fluxos de serviços, tudo bem? Dentre eles, a tecnologia da informação, da comunicação, o que inclui uma série de produtos e serviços que a gente compra todos os dias, né? Desde o streaming, Netflix, até uma aula online, até, por exemplo, né, a rede de telefonia móvel, hoje praticamente ninguém tem fixo mais, né? E por aí vai. Então, essa rede de fluxos permite a rede urbana, a interligação de cidades. E isso aqui é facilitado, né, por meios de transporte e meios de comunicação cada vez mais eficientes. Tudo bem? Por isso que de vez em quando, né, é sempre muito importante a gente parar para pensar em algumas coisas, né? Há um tempo atrás, uma pessoa me falou assim, né? Porra, os Correios estão uma merda, né? Tem mais é que privatizar essa porra mesmo. E aí, por que os Correios dos Estados Unidos nunca foi privatizado? Uma pergunta básica, né? É simples de explicar. Porque os Estados Unidos, como o Brasil, é um país de dimensões continentais. Quando eu privatizo um serviço, a tendência é de que a qualidade do serviço, a agilidade e o preço caiam nas áreas mais densamente ocupadas. Porque a empresa ela visa lucro e ela tende a atender melhor
os grandes centros, onde a rede de logística dela tem um custo operacional menor. Tudo bem? Agora, ela deixa de atender ou não atende corretamente as áreas em que a lucratividade é significativamente menor ou inviável economicamente. Então vem a pergunta: por que a Amazon demorou, 5 dias para levar meu livro lá na cidadezinha da minha avó, que se chama Argirita, e ela lá na minha cidade, ela demora 2 dias? Tudo bem? Não. É porque, na verdade, a Amazon, para minha cidade, ela tem toda uma rede de distribuição muito rápida. O centro é São Paulo, eu faço a compra, Final do dia desloca para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, dia de manhã, está em Petrópolis, ele vai lá e me entrega. Agora, em Argirita, ela tem que utilizar os Correios. Tudo bem? E, óbvio, os Correios, tudo bem, ele tem prejuízo operando em Argirita. Tudo bem? Por que ele tem prejuízo? Quantas entregas ele faz por dia em Argirita? Vou chutar muito. 5. Vamos dobrar essa porra. 10. Agora já lotou a cidade de pacote. Não é viável economicamente para uma empresa como, por exemplo, a transportadora do Mercado Livre operar em Argirita. Então o que ela faz? Ela leva até um centro de distribuição e de lá ela despacha pelo correio. E aí o correio, claro, ele tem que juntar todas as encomendas de uma determinada região de cidades para minimamente viabilizar a entrega naquele ponto. Mas o correio vai lá. Tudo bem? Ele vai lá. Porque, na verdade, ele trabalha com um sistema que nós chamamos de tarifar mais quem mora no grande centro para subsidiar a entrega nos locais mais remotos. Dificulta. E no Brasil a gente tem uma estratégia, Quando eu quero privatizar um segmento, eu corto o financiamento. Eu deixo o serviço sucatear. Por que quando ele sucateia, a população se revolta? Aí cria a justificativa para eu privatizar. Só que aí quando você privatiza, a galera se esquece que o Brasil tem uma dimensão continental. A questão não é privatizar a encomenda em Petrópolis ou Rio de Janeiro. É como é que vai entregar em Argirita. É como é que vai entregar no semiárido. É como é que vai entregar na Amazônia, 51% do território. Em Manaus é fácil. O problema não é Manaus. Tudo bem? O problema é Maranhão do Tocantins. Percebe? Aí o que você cria? Uma subcidadania para quem mora em área periférica mais afastada ou área rural. Porque o cara não tem o direito de usufruir da sua cidadania porque não tem entrega. Você entende? Então as pessoas no Brasil elas perderam a capacidade de raciocinar. Ah, mas o correio dá prejuízo. Foda-se. Foda-se. Ele é um serviço essencial. Ponto. É que nem criou a ideia de que tudo tem que ser lucrativo. A NASA é lucrativa? Nunca na sua história foi. Nunca. Então vamos acabar com a NASA. Bando de filha da puta vagabundo, de merda, manda esses filha da puta tudo pra casa, porque não dá lucro. A NASA nunca deu lucro, mas ela cria uma tecnologia, uma inovação de ponta que atende a todo o setor produtivo americano. Você não está entendendo. Toda a indústria de aviação, de satélite, de comunicação, você acha que o Elon Musk tira essa tecnologia da onde? Rede urbana brasileira foi? Rede de fluxos. Tudo bem até aqui? Bacana? Então vamos lá. Quando a gente olha agora, esse mapa caiu na prova da PRF. Só que ele caiu com a rede rodoviária. Tudo bem? Olha para o mapa. As interligações representam a rede de cidades. O que você percebeu? O óbvio. Se nós tracejarmos o antigo Tratado de Tordesilhas, lembra daquela aula da tua professora de História? Que você ficava olhando para ela e não era exatamente o quadro. Olha para cá agora. Tratado de Tordesilhas. As terras a leste pertenciam a Portugal. Observe como a maioria da rede de cidades está toda próxima da costa leste do território brasileiro. Quando eu vou para o centro-oeste, olha como é que a rede de cidades desaba. Agora sai dali e vai para a Amazônia. Lembrando, a Amazônia é 51% do território. Você vai encontrar onde, Você vai encontrar em Rio Branco, no Acre, Porto Velho, em Rondônia, Manaus,
tudo bem? Vai encontrar em Belém do Pará, Macapá no Amapá, tudo bem? Em Roraima e acabou. O resto não está interconectado. A rede de cidade não existe. E aí, se não for o correio? Tudo bem? Se não for o correio, amigo, um abraço. Ah, porra, eu nasci aqui na tribo 426, CEP, foda-se você. Tudo bem? Pede a Venezuela para entregar. Perfeito. Dito isso, falamos da hierarquia urbana. Deixa eu apagar aqui. Falamos da nossa hierarquia urbana. Tudo bem? Verticalizada e horizontalizada. Tá ela aqui para você. O esquema clássico. Lembrando, né? O esquema clássico é da década de 1930 até a década de 1980. Esquema atual, década de 1990, 2025. Tudo bem? Horizontalizada e verticalizada. Verticalizada, horizontalizada. Tudo bem? Legal? Tranquilo? Então, dito isso, a gente merece o quê? Café.